Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um Câmara Aberta. No dia 17 de julho de 2019, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina aprovou, por unanimidade, alguns projetos de lei que trata sobre os incentivos fiscais. Entre os projetos, o 174 de 2019 se tornou polêmico e é tema de diversas discussões sobre o futuro fiscal do Estado de Santa Catarina e, consequentemente, econômico. Para abordar este assunto, nós recebemos aqui no estúdio da TV Câmara Marcelo Petrelli, que é o presidente do Comitê de Defesa da Competitividade da Economia Catarinense. Olá, Marcelo, tudo bem? Olá, Maurício, tudo bem? Obrigado pela essa possibilidade de poder trazer um pouco de esclarecimento, ao público que nos assiste sobre esse assunto que é tão controverso, tão complicado, mas também que afeta a vida de todos os catarinenses. Marcelo, o senhor esteve aqui na Câmara de Vereadores antes da votação, fez o uso da tribuna para alertar sobre as consequências da aprovação desses projetos, em especial do PL 174. O senhor pode explicar para nós o que exatamente, agora que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, esse projeto de lei trará de consequências para Santa Catarina e principalmente para a região de Itajaí, qual depende do porto? Sim, com toda certeza. Nós temos uma situação ainda, vamos dizer assim, ainda estamos trabalhando com o desconhecido, de certa forma. Nós tivemos o PL aprovado, agora no dia 17, e estamos aguardando a publicação do mesmo. O mesmo ainda não foi publicado. E por que nós aguardamos com muita apreensão? E por quê? Esse projeto de lei, ele é uma cópia dos decretos que foram do final do ano passado, 1866 e 867, que retiraram os 20 pontos de incentivos fiscais do nosso Estado. Esses dois decretos estão suspensos até o dia 31 de agosto, certo? Então, os efeitos dele... Por isso que nós sabemos exatamente onde que o Estado será afetado, porque nós já temos esses decretos como base para nos dizer o que vai acontecer com cada segmento da categoria. Então, esses dois decretos estão com a sua vigência suspensa até dia 31 de agosto. O PL 174, ele é basicamente uma cópia, ele traz o mesmo teor dos dois decretos. E aí vem uma grande questão. Se ele for publicado e a sua vigência for da data da publicação, já a partir do dia 1º de agosto, todos os efeitos negativos desse próprio projeto de lei, dos decretos anteriores, ele já pode começar a ter a sua vigência em Santa Catarina e já começar a ter os seus efeitos negativos perante toda a economia de Santa Catarina. O governo do Estado, ele prometeu aos deputados estaduais que ele faria, agora no mês de agosto, um PL de rescaldo. Ele identificou vários pontos negativos, inclusive conversou com 17 segmentos da categoria, não conversou com todos os que nós identificamos, conversou com 17, se comprometeu com vários deles de fazer uma reparação, nos incentivos que foram tirados. Só que isso vai acontecer em agosto. Com certeza, se for aprovado essa PL em agosto, ela terá seus efeitos em setembro apenas. Então, se nós tivermos a PL aprovada agora, nesse mês, com vigência nesse mês, os efeitos já começam agora, dia 1º de agosto, todos os efeitos negativos, toda a retirada dos incentivos, ela já começa a ser operada. Por isso que nós aguardamos muito ansiosos e com muito cuidado, com muito zelo, a publicação para saber exatamente ter um panorama do futuro que nós iremos enfrentar agora. Levando em consideração a complexidade do que trata as matérias desses projetos de lei, a gente pode compreender que o ICMS é o imposto objeto dos projetos ou há também outros tributos fiscais, outras contribuições? Como é que... Não, isso se trata de ICMS. ICMS. O que são incentivos fiscais? Incentivos fiscais são o que os estados, o governo federal, estados e municípios, ele dispõem para se tornar mais atrativos. Por exemplo, Itajaí. Itajaí é um estado, é um município que ele traz até o seu, as empresas chegam até o município, trazem o seu projeto de instalação.
com quantos empregos ela vai poder gerar também. Isso é analisado através de um comitê, uma comissão, e aí o município de Itajaí ele decide qual é o ISS. Então, o incentivo de Itajaí é o ISS, do estado é o ICMS. Então, o município, o estado nesse caso, ele vai abdicar de uma parte desse incentivo, só que em contrapartida ele vai ter uma geração muito grande de emprego e inclusive de tributos gerados por essas empresas que vão estar aqui no nosso estado. Então, o incentivo fiscal ele traz emprego, ele traz renda. Só para ter uma ideia, né, quando nós tratamos de incentivos no estado de Santa Catarina, em 2006, antes dos incentivos fiscais do nosso estado, nós movimentávamos aqui no estado de Santa Catarina cerca de 6 bilhões de reais. Em 2017, nós movimentamos mais de 52 bilhões de reais. É um acréscimo de 850% na movimentação de valores reais no estado de Santa Catarina. E 74% desses 52 bilhões, só para ter uma ideia, são de cargas, isso falando em comércio exterior, que nem ficam aqui no nosso estado. Elas utilizam toda a nossa estrutura de passagem, elas trazem emprego, trazem renda, movimentam nossos portos, aeroportos, transporte rodoviário, despachante aduaneiro, contadores, movimenta toda essa estrutura e ela vai para os seus estados de destino final. Agora, recentemente, tivemos uma grande indústria que se instalou lá perto de Curitiba, que ela trouxe toda a sua estrutura pelo porto de Imbituba. Então, isso a gente observa como um incentivo, ele é efetivamente um ponto positivo para os estados, ele traz riquezas, ele traz desenvolvimento. Só nos últimos 12 anos tivemos a instalação dos 5 maiores portos do Brasil, nós tivemos a instalação aqui em Santa Catarina. Cada porto com um valor médio de cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais. E isso só é possível mediante as cargas que aqui passam e o interesse daí do empresário. O empresário ele investe onde ele sabe que vai ter o retorno. E o fato principal é que se não houver a manutenção, se as empresas saírem de Santa Catarina, a manutenção desses equipamentos portuários, por exemplo, ela é muito cara. São equipamentos que ficam à beira do mar, com toda a questão de salinidade e todas as intempéries que tem, né, decorrente da localização. Em 2 ou 3 anos sem manutenção, esses equipamentos eles se tornam sucateados. Então, hoje nós somos conhecidos como um estado de excelência no comércio exterior. Em 2 ou 3 anos poderemos ser um estado mais sucateado em relação a esses itens do Brasil. Marcelo, essas tabelas, elas serão as que aqui aparecerá, na verdade, na publicação com relação ao percentual de benefício de ICMS atual e do que vai ficar, qual é o aumento da carga tributária, porque a gente tem aqui na operação interna, a movimentação de carga que fica em Santa Catarina, é isso? Essa operação, nessa tabela, até que você teve acesso, nós temos alguns estudos, foram feitos levantamentos de acordo com, por isso que eu digo, a gente já sabe o que vai acontecer, porque os decretos que nós temos como base, que é o que motivou a PL, já são de dezembro do ano passado, né? Então, por isso que ficou muito fácil de fazermos uma análise muito apurada. Por exemplo, nós tivemos a questão do transporte rodoviário, é o Procarga. É um incentivo que tem desde 2006, tá? Que ele faz uma redução do pagamento das transportadoras exatamente para que elas possam comprar o combustível, peças de reposição, pneus, tudo que tem a ver com o transporte. Esse incentivo do Procarga, ele auxilia as transportadoras. E nesse projeto de lei foi retirado esse incentivo, ele foi retirado. Isso equivale a dizer que dentro do estado de Santa Catarina haverá um acréscimo de mais de 5% no transporte só dentro do estado. 5,1%. 5,1%. Porque o atual é 11,9%. Exato, vai para 17%. Vai para 17%. Na operação interestadual Sul-Sudeste está 8,4%, vai para 12%, aumento de 3,6%. Uhum. Operação interestadual daí Norte e Nordeste, hoje está em 4,9%, vai para 7%, um aumento de 2,1%.
Isso, e aí trazendo para Itajaí toda essa operação, né? Isso daí é um fato que já dá para trazer. Nós tivemos agora, e estamos com muito êxito, depois de um trabalho muito grande da Secretaria de Desenvolvimento aqui do município, trouxemos as operações, todas as operações da GM para cá, né? Esses carros que estamos acompanhando toda essa movimentação. Essa operação ela é extremamente justa nos seus valores. Todos cederam para poder manter aqui em Itajaí, aqui no estado de Santa Catarina, né, em Itajaí, que acabou ficando com essa operação. Então, os operadores portuários cederam, a mão de obra cedeu absurdamente, reduziu imensamente seus valores, e a própria Superintendência do Porto de Itajaí também reduziu as suas tarifas exatamente para poder trazer essa carga para cá. Só que essa operação, os carros descem por navio ro-ro, eles vão por meio próprio andando até um terminal próximo do porto, depois eles são embarcados em cegonha. Então, o transporte rodoviário, ele equivale a um percentual muito grande da operação portuária. Um acréscimo de 5%, né, na média que nós teríamos aqui dentro do estado, tem duas soluções. Ou a carga sai daqui, ou todos da cadeia, por exemplo, a mão de obra sindicalizada vai ter que reduzir os seus gastos, seus ganhos que já são poucos. Então, isso é inviável. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje recebemos Marcelo Petrelli, presidente do Comitê de Defesa da Competitividade da Economia Catarinense. Nós estamos falando a respeito da aprovação do projeto de lei 174 de 2019, projeto de lei estadual, aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa. Marcelo, o projeto foi com unanimidade de vereadores de situação, deputados de situação de oposição. Uhum. Houve apoio de algumas entidades, como a Fiesc, e o argumento, e também já segue uma tendência de decretos e de ações do governo federal em outros anos, na busca de trazer certa isonomia entre os estados, certa igualdade entre os estados para a competitividade, né? Há um conselho que regula isso e que, na verdade, assim, o que se vê é uma busca para que todos os setores paguem a mesma, uma quantia com relação ao ICMS. Uhum. O que dá para contrapor com relação a isso, Marcelo, e deixar claro que poderá ser prejudicial para a economia catarinense, que empresas sim poderão ir embora levando emprego e renda? Bom, antes de tudo, acho que é muito importante como é que se procedeu dentro do Estado, né? No ano passado, a Assembleia aprovou na LOA, no caso a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de Santa Catarina, a redução de incentivos, né? Então, o Estado de Santa Catarina, a partir disso, ele tem que reduzir, ele está em quase 26%, ele tem que reduzir efetivamente a questão dos incentivos. Mas não é necessariamente disso que nós estamos discutindo. Por quê? Em 2017, o governo estadual, com a intenção de acabar com a guerra fiscal entre os estados brasileiros, né? Vários estados, discussão judicial, então existia uma insegurança jurídica muito grande entre os estados e entre próprios empresários de fazer uso desses incentivos. O governo decidiu acabar, ele fez um convênio do CONFAS número 190, no qual ele estabeleceu regras simples. Os estados teriam que fazer os seus projetos de leis colocando todos os incentivos que tinham até agosto de 2017, naquela data, esse é o marco regulatório, agosto de 2017, levar às suas assembleias, aprovando esses incentivos. A partir desse momento,
com esse, vamos dizer assim, limite do cheque especial garantido, os estados poderiam legislar, conceder os seus incentivos abaixo desse padrão, sem problema nenhum. Só que você garantiria que o estado poderia usar esse limite. Então, e todos os estados da União fizeram isso já em 2018. E, principalmente, com esse processo já finalizado, eles estão vindo, desde então, em Santa Catarina, já conversando com os empresários catarinenses para levarem esses projetos, essas operações que nós temos aqui para os seus estados. Então, eles já apresentam a segurança jurídica. Santa Catarina só começou a fazer isso agora, e aprovou agora em 17. É uma pesca de arrasto. Vem a liderança estadual e busca o... Exatamente. Então, o que nós pedimos, o que o comitê ele trabalha, é muito importante. O comitê, esse que foi criado, ele veio de um trabalho inicial feito no início do ano, há 4 meses atrás, mais ou menos 4 ou 5 meses atrás, pela Prefeitura Municipal de Itajaí, que ela foi ao encontro de alguns advogados, escritórios de advocacia, pediu para fazer um levantamento sobre essa questão dos incentivos fiscais, esses escritórios fizeram em conjunto o estudo e foi feita uma apresentação no Hotel Marambaia. Isso. O governo aqui municipal, ele fez isso porque, de acordo com as informações que nós recebemos, ele, como outros também, não foram recebidos pelo governador do estado até então. E preocupados, até porque a economia do município, ela gira em torno da questão portuária e dos incentivos. Então, o município de Itajaí, a prefeitura de Itajaí, fez esse trabalho e apresentou a todos os empresários. Em maio, numa reunião na Associação Comercial, não teve nenhum andamento. O governo estadual não apresentou nada ao público, o que faria, o que não faria, porque tinha os prazos do convênio CONFAZ para fazer a finalização e entregar na Assembleia. Uma semana antes desse prazo, 2 semanas antes, nós montamos o comitê, composto por 26 entidades, do comércio, da indústria e do serviço, tá? Abrange todas essas categorias, são 26 entidades. Nós fizemos o mesmo material que foi apresentado, foi feito, o comitê acabou se apropriando, em conjunto com a própria Secretaria de Desenvolvimento do Municipal, né? Na época era o secretário Giovanni Testoni, que participou de todas essas questões, o próprio prefeito também participou. Fizemos um material, conseguimos ir até uma semana antes, eu acho que foi no dia 22, 23 de maio, fomos até o secretário da Fazenda, apresentamos as nossas preocupações, conseguimos uma reunião com ele, com o secretário, com o Paulo Eri, apresentamos as nossas preocupações e o secretário, na ocasião, ele disse que não nos preocupássemos, porque ele iria convalidar, que é o que nós pedimos, tudo que tínhamos em agosto de 2017. Então, o que nós pedimos e queríamos, né? Agora vamos ver como é que vai ficar. Convalida-se o que tínhamos em agosto de 2017 para que governos futuros a esse que venham a suceder esse governo que nós temos hoje possam trabalhar com esse limite de cheque especial. Então, podendo conceder, não poder conceder mais incentivo, mas podendo ter ele como uma média, vamos dizer assim, um limite de concessão. Porque o governo, tanto o estado de Santa Catarina como os outros estados, o Brasil em si, ele passa por várias mudanças na situação econômica, né? Então, o que nós queríamos é que nós tivéssemos a possibilidade, de acordo com o momento econômico atual do nosso estado, podermos trabalhar, inclusive sabendo o que os outros estados estão oferecendo. Só que foi totalmente ao contrário, na verdade. Então, nós queríamos que fosse convalidado em agosto de 2017. Convalidou, fez o projeto de lei, na semana seguinte o governo do estado já poderia reduzir os incentivos da maneira que ele quisesse. Aí cada segmento iria através do trabalho do seu próprio deputado, né, na Assembleia Legislativa, discutir isso. Então, isso que nós não conseguimos, é que esse limite do cheque especial do nosso estado, manter ele. A princípio foi retirado todos os itens e governos que vão suceder esse agora não vão mais poder utilizar o que nós tínhamos em agosto de 2017, infelizmente. Ou seja, havia um prazo para que os estados se regulamentassem essa questão e Santa Catarina ficou por último.
Ele fez, como eu disse, todos fizeram em 2018. O prazo inicial era dia 31 era do dia 31 de julho, tá? Depois ele foi prorrogado para o dia 31 de agosto. Então, por isso, houve a prorrogação. E o próprio governo estadual, ele, de acordo com o trabalho que nós fizemos do comitê, junto dos deputados estaduais, levantando as dúvidas, os deputados estavam... É um assunto extremamente difícil, muito complexo, incentivo fiscal, alíquotas, tudo e a maioria dos deputados não tinha esse conhecimento. Então havia muita dúvida. Até para especialista é difícil. Só para ter uma ideia, quando o projeto de lei ele foi colocado na Assembleia Legislativa, que daí nós tivemos acesso e vimos que tudo que o secretário da Fazenda nos disse uma semana antes não se concretizou, foi necessário uma banca de 20 advogados tributaristas num período de 8 dias para fazer análise do processo e para verificar tudo que ficou de fora. Então, é muito complexo todo o projeto, no caso. Marcelo, o fato daí de outros estados já terem feito a regulamentação no ano passado, aí montam equipes, vamos atrás de empresas, eles têm uma segurança jurídica para oferecer para o empresário. Isso pode, às vezes, pode ocasionar que muitos empresários, investidores locais e que estão em operação em Santa Catarina, opa, eu já vou para lá porque lá já está tudo pronto, eu já sei que lá vai ser assim e não vou ficar aqui arriscando. Isso aconteceu? Já aconteceu. Só com o material que foi colocado à disposição dos empresários, os estudos que nós fizemos, tiveram 8 empresas estabelecidas em Santa Catarina, que mais ou menos de empregos diretos, elas representam 50 mil empregos diretos, tá? Isso só nessas empresas, declararam que se efetivamente fosse retirado os incentivos, elas sairiam de Santa Catarina. Então isso já houve, inclusive, essa manifestação, né? Então nós percebemos claramente que a questão da manutenção ela é vital para que as empresas fiquem e tragam outras empresas. Lógico, os outros estados já têm esse processo todo finalizado, eles já estão no comércio. Basicamente os seus departamentos comerciais, né, que seriam as suas secretarias de desenvolvimento, estão no mercado chamando os empresários, vindo conversar com os empresários e oferecendo tudo o que eles têm. E hoje nós temos a melhor estrutura portuária, retroportuária do Brasil, e não temos o principal, que é os incentivos concretizados para poder oferecer. Então nós saímos efetivamente muito atrás dos outros estados brasileiros. E o problema é que quando um estado puxa uma empresa de um determinado setor, às vezes ele leva já um monte de junto, com certeza, porque ele já usa aquilo como o seu portfólio, né? É basicamente como uma empresa que vai no mercado vender, ela já tem o seu portfólio, apresenta, ó, empresa A, B ou C, estão com a gente, estão gostando, isso acontece, isso pode acontecer. Não deixa de ser uma questão comercial bem simples até. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco Marcelo Petrelli, que é o presidente do Comitê de Defesa da Competitividade da Economia Catarinense. Nós estamos falando a respeito da aprovação do projeto de lei estadual 174 de 2019, que trata de incentivos fiscais. Marcelo, pode falar para a gente dos bastidores das últimas semanas antes da votação lá na Assembleia Legislativa? Parece que houve até um clima de constrangimento lá de você com parlamentares e com outras lideranças. Como é que foi isso? Bom, então, no dia 31 de maio, o secretário da Fazenda entregou na Alesc o PL 174. Em cima da hora sempre, né? Porque foi no último vocês também dia. Souberam quando caiu lá. Foi no último dia do prazo limite, porque a votação
inicialmente teria que ser, como o prazo final era dia 31 de julho, ela teria que ser votado até dia 17 de julho, porque daí os deputados entraram em recesso. Depois que houve a alteração, para o dia 31 de agosto, tá? Então, foi entregue no dia 31 de maio o projeto, né, o PL 174. Tivemos acesso, isso foi numa sexta, na segunda-feira seguinte nós tivemos acesso. 8, 10 dias para fazer a análise. Depois que nós tínhamos a análise pronta e identificamos os problemas, nós começamos basicamente todo dia estarmos lá na Alesc conversando com os deputados. Como eu disse, os deputados eles estavam muito por fora do assunto, realmente com muitas dúvidas, principalmente porque a Secretaria da Fazenda, o próprio secretário, ele estava vendendo uma situação que não teria empresa prejudicada, seria convalidado tudo que tinha anteriormente, então deputados não precisariam se preocupar. E aí nós começamos a mostrar para os deputados efetivamente o nível de preocupação que eles deveriam ter e que as empresas também deveriam ter, né? E aí que, inclusive, aí veio o fato que muitas empresas falaram que iriam embora, e isso chamou mais atenção ainda dos deputados nesse momento. Bom, nós seguimos várias reuniões com vários grupos de deputados, né, com vários segmentos, com partidos, com grupos isolados de deputados também. E fomos seguindo ao longo do mês de junho e julho. Tá? Bom, o que acabou acontecendo nisso? O projeto de lei ele ficou de relatoria do deputado Marcos Vieira, só passou pela Comissão de Finanças, não passou pela CCJ, né? Então nós fomos até a Assembleia, o comitê foi até a Assembleia, foi recebido pelo presidente, o Júlio, né? O Júlio nos recebeu lá na sala da presidência, chamou 2 deputados, que eram o Marcos Vieira e o Milton Obus, os dois na Comissão de Finanças, nos apresentou e disse, naquele momento, que nós faríamos o acompanhamento de todo o processo. Como nós representamos grande parte da economia de Santa Catarina, o próprio presidente, esse comitê, ele vai fazer o acompanhamento. Foi acordado com os 2 deputados. Então, esse processo seguiu a sua tramitação e o relator, o deputado Marcos Vieira, ele houve o dia da votação, né? No dia da votação, há cerca de 2 semanas atrás, na Comissão de Finanças, ele fez a leitura do parecer, e a leitura do parecer do deputado foi pela aprovação na íntegra, exatamente como o PL 174 ele se mostrou, retirando todas essas questões dos incentivos. E aí o deputado, o Milton Obus, e a deputada Luciane Carminati, que nós conversamos várias vezes, eles conseguiram convencer os outros deputados da comissão que não deveria ser votado naquela data. Deveriam ser chamados, já que havia vamos dizer assim, tantas informações contraditórias, deveria ser chamado as empresas para conversar, os segmentos, coisa que o governo estadual já tinha se comprometido e não tinha cumprido. E no dia seguinte, foram chamados 17 segmentos da economia catarinense, 17, inclusive algumas empresas. E ali ficou claro que o próprio governo do Estado, o secretário da Fazenda, nessas reuniões, ficou claro que o governo do Estado ele estava equivocado em vários pontos no seu PL. Por isso que depois ele veio com a questão de fazer o PL do rescaldo, pegando tudo que ele identificou que estava equivocado e fazendo no mês de agosto. Foi exatamente, mas só houve essa reunião, só houve essa interrupção do trabalho que o comitê fez com cada parlamentar, certo? E uma situação que ficou constrangedora, que ocorreu, nesse dia das reuniões que tiveram com os segmentos, o comitê ele foi impossibilitado de participar. Eu estive presente, nós iríamos fazer o acompanhamento, nós fomos apresentados pelo próprio presidente da casa ao deputado Marcos Vieira, que é o presidente da comissão, como interlocutores desses setores. Cheguei lá para participar da reunião, o deputado Marcos Vieira solicitou que eu deixasse a sala. Depois a nossa assessora jurídica, também que estava lá presente, junto com uma outra advogada, foi até a sala também para fazer o acompanhamento, foi solicitado que ela também deixasse, inclusive na ocasião ela chamou a OAB para lhe dar o respaldo, e a OAB também foi solicitada que deixasse o recinto.
E ocorreram 17 reuniões, cada reunião com 30 minutos apenas. Então é um momento extremamente curto entre apresentações, despedidas e algumas palavras para você poder fazer uma manifestação. Só que naquela ocasião o próprio secretário da Fazenda já reconheceu as suas pendências, os seus problemas. Por exemplo, na questão do transporte interestadual de proteína animal. Santa Catarina não é autossuficiente na questão de proteína bovina. Traz de outros estados e aquela processa e distribui. Então, a alíquota interestadual é 12%, só que um convênio com FAS já de 30 anos baixava para 7%. E se não tivesse essa interação do comitê e essas reuniões, Santa Catarina seria o único estado com 12% de alíquota. Valeria mais a pena, e essas são algumas empresas que sairiam de Santa Catarina, se instalariam, por exemplo, no Paraná e venderiam para Santa Catarina. Seria mais barato do que produzir aqui dentro do estado. Então, isso foi várias questões identificadas. Por exemplo, o milho, é importante também dizer, o milho, de acordo com o projeto de lei, o milho é a base da proteína animal, da alimentação da proteína animal. Santa Catarina também não é autossuficiente na produção do milho, traz de outros estados. No projeto de lei, da maneira que ele está, ele aumentaria em mais de 12% a alíquota do milho dentro do estado, prejudicando toda a cadeia produtiva da proteína animal. E Santa Catarina é o estado de excelência, tanto na produção como na exportação de proteína animal. É o estado mais representativo e nós teríamos muita dificuldade referente a isso. Outro item que foi identificado, por exemplo, máquinas e equipamentos. Não há nada que traia mais emprego e renda do que as empresas importarem máquinas e equipamentos, contratarem pessoas e para essas pessoas trabalharem. Produção, no caso, né? O incentivo, o projeto de lei, ele traz um acréscimo de mais de 6%. E o transporte, que nós já falamos também. Então, isso ficou verificado naquele dia, nas conversas. Depois, só que o que acontece? O que aconteceu? O próprio secretário, ele identificou os problemas e ele se comprometeu, junto aos deputados, de fazer o projeto de rescaldo. Então, após o recesso. Depois o recesso, só em agosto. E aí que nós não entendemos, a aprovação foi unânime, inclusive de deputados da oposição, claramente oposição ao governo PSL. Mas caso. Com essa carta, essa foi o argumento, ó, vai haver um outro projeto de rescaldo, por isso... Pois é, aí vem a questão. O projeto estava equivocado. O governo reconheceu esses equívocos. Vários setores ficaram de fora, tendo que chamar vários setores. Para que votar? E não havia necessidade de votar antes do recesso. Poderia ser votado um projeto de lei bem bacana, todo certo, com vários setores conversando. Sem os deputados tivessem dúvida, poderia ser votado em agosto. Mas foi votado em julho e agora nós temos que aguardar. O governo de Santa Catarina, isso já o ano passado, ele na lei orçamentária anual, ele tinha a intenção de reduzir de 9 bilhões os incentivos fiscais para 4 bilhões. Exatamente. É a redução dos 26% para 14,5%, se eu não me engano. Então, a redução ela é necessária, houve essa. Só que nós não queremos que reduza. A questão de, vamos dizer assim, política financeira, o governo tem que fazer junto com os empresários. O projeto, esse que o comitê ele trabalhou, é para que garantisse o cheque especial, o limite máximo, que não se perdesse isso com a convalidação do CONFAS. Agora, nós vamos ter que aguardar, quer dizer, de acordo com esse projeto de lei, perdeu-se muita coisa no Estado. E muito importante, o projeto de lei Incentivos Fiscais, ele é do Executivo, da autoria do Executivo. O Legislativo, os deputados estaduais, não têm o que fazer. Então, o Executivo vai fazer da maneira que ele quiser, agora no mês de agosto, vai trazer o seu projeto de rescaldo da maneira que ele bem entende. E o secretário da Fazenda já disse em várias entrevistas que ele quer aumentar a arrecadação do Estado em mais de 500 milhões de reais. E aí vem a questão, se ele vai aumentar... No ano. Se ele vai aumentar a arrecadação, automaticamente quem vai acabar pagando essa conta vão ser os consumidores. Que o empresário vai ter que assimilar isso e repassar para os consumidores. E aí nós ficamos no aguardo para ver o que efetivamente vai ser concretizado agora. E toda a projeção pode ficar comprometida conforme o número de empresas e setores que resolverem se retirar do Estado e realizar as atividades em outros. Com certeza. O que nós demoramos, o que nós levamos
13 anos para construir pode ser perdido agora em 6 meses. E simplesmente porque os setores não foram chamados para conversar anteriormente. Marcelo, obrigado pela participação aqui no programa e desejamos um excelente trabalho para você, que essa situação possa se tornar cada vez mais transparente e que a população possa ser esclarecida a respeito do que está acontecendo na questão fiscal aqui no Estado. Obrigado pela participação. Eu que agradeço e eu garanto, eu posso reafirmar o nosso compromisso de ficarmos monitorando, acompanhando e trabalharmos na defesa do catarinense, do empresário catarinense e também aqui de Itajaí, do setor produtivo de Itajaí, de toda a cadeia logística de Itajaí que pode ser afetada. Nós temos esse compromisso e vamos manter até o final. E você pode acompanhar o Câmara Aberta pelo canal 14 da NET e pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Para todos, uma boa noite e até a próxima.